Olá, pessoal! Vamos falar de teatro? Eu adoro teatro. Assim como as diversas formas de arte, o teatro também teve lá os seus períodos. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do teatro barroco e o teatro barroco no Brasil. Vamos lá? Barroco é o termo que serve para tratar das formas de arte que surgiu no fim do século XVII na Itália. E teve, assim, o seu auge no século XVIII. Espalhou por todos os países da Europa e pela América Latina. Além de se manifestar nas artes, o barroco também se manifestou na literatura e no teatro. A igreja, ela produzia as peças teatrais com o intuito de informar o público sobre o comportamento social adequado, né? Como eles deviam se comportar ali na sociedade. Aí, posteriormente, com a descoberta das Américas, os dramaturgos, eles concentraram-se nas realizações do homem, né? Então, a descoberta da América e os avanços tecnológicos fizeram com que os escritores dessas peças começassem a ver o mundo inteiro como se fosse o palco deles e escreviam de acordo com as crenças pessoais e não mais com as crenças da igreja, né? E aí começou a combinação de drama com belas artes. Antes do teatro barroco, os cenários e as configurações de cena eram simples, né? E isso não mudou. Porém, elas começaram, no período barroco, começaram a contratar os artistas para pintar o pano de fundo para as cenas. Então, o que eles faziam? Eles contratavam os artistas que pintavam aquele cenário. E aí o período também apresentou efeitos especiais para o palco, né, com essa novidade, e com edifícios reais para abrigar as produções teatrais, que antes não tinha, né? Foi quando começaram a surgir os primeiros lugares ali destinado para essas encenações teatrais. No Brasil, as primeiras manifestações teatrais elas foram realizadas no âmbito religioso. Então, a igreja, o nome mais conhecido, principal, é o Padre José de Anchieta, né? Ele escrevia peças teatrais muito criativas que eram encenadas pelos índios a fim de que eles entendessem o catolicismo. Então, tinha como característica o sincretismo, né? Usavam personagens de períodos históricos e figuras lendárias. Então, no período barroco, durante o século XVII, no Brasil desenvolve a forma de teatro sacro, né? Que é enriquecido com cenários e acessórios cênicos. O público já não é só mais o índio, mas toda a população, e as apresentações aconteciam ao ar livre e contava com a participação de todo o povo que estava ali assistindo. Aí, com o passar do tempo, no século XVIII, desenvolveu-se o teatro profano erudito. Então começou a aparecer as primeiras construções, né, as primeiras casas de espetáculo, que antes era ao ar livre. Então começaram a aparecer as primeiras casas de espetáculo. Essas casas, elas se espalharam principalmente pelo litoral e em alguns lugares do interior, como por exemplo em Minas Gerais, em Ouro Preto e Mariana, e serviam para as apresentações de peças musicadas, como óperas, melodramas e comédias. E surgiu também, com isso, né, o desejo da profissionalização do teatro brasileiro, que até então ele acontecia de uma forma amadora e bem popular. Então, com essa profissionalização, os tablados, né, o teatro itinerante que acontecia nas ruas, que ia viajando de cidade para cidade, saíram de cena e deu lugar
para o auditório fixo, né, que são as casas de espetáculo, os lugares, né, os teatros mesmo. E o repertório que eles apresentavam era basicamente aquilo que era trazido da Europa. Então, o período barroco, ele deixou uma herança cênica que dura até hoje. A gente pode perceber nas expressões populares, né, que são bem tradicionais no país e fazem parte do nosso patrimônio histórico e cultural, que são como, por exemplo, as ladainhas, os congados, a folia de reis e até mesmo o carnaval, que é a maior expressão popular contemporânea, né, dos dias de hoje. E no carnaval a gente percebe bastante essas características do barroco, porque ele apresenta um cenário de bastante luxo, que é exatamente do auge do teatro e das festas barrocas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!